Bom, 3 anos atrás eu trouxe um vídeo de Band of Friends, que no caso, os amigos ruins ou o mal de todos os amigos. E hoje, meus amigos, eu vou trazer o react de um desses que eu trouxe react 3 anos atrás, de Band of Friends, que teve sim no canal Ninja Raps. Que, mano, esse sim é um vilão, se não um dos vilões que tem muita fanart, até mesmo muitas teorias do que seria se o Jeep virasse do mal. E para você que não é inscrito, se inscreva para que bater a meta de 10 mil inscritos esse ano. Deixe seu like, compartilha para a gente simplesmente alcançar um nível elevado de 1 milhão de OKs nesse Brasilzão. E comenta aí embaixo a próxima sugestão para o próximo vídeo e vambora! Essa estranheza tem tempos mistérios e uma solução ideal. Cada atrocidade real no submundo de Gravity Falls. Garoto. Isso é verdade, porque em Gravity Falls tem mistério de solução, até mesmo tem sempre um mistério atrás do outro. Eu já assisti Gravity Falls várias vezes, só que isso aí é basicamente um e se? E se o Dipper virasse do mal e se ele meio que pudesse se juntar a uma dupla personalidade? Vira outra, ele é o Dipper, vira e mexe, ele é o próprio Bill Cipher, que no caso ficaria Bilper, que na verdade não é tão ruim assim. Demais, quem sabe eu não te ajude afinal. Podemos fazer uma troca e garanto que não vai acabar mal. O pacto foi firmado, você sendo enganado. Seu corpo utilizado. Ah, velho, agora que eu me liguei. É daquele episódio da segunda temporada, episódio 15, onde o Dipper, ele meio que foi enganado, foi transformado em um fantoche, enquanto o Bill Cipher, ele meio que pegou o corpo do Dipper e ninguém sabia dizer se aquele era o Dipper mesmo, e agora ele está aprisionado como um fantasma ou dentro de um boneco de meia. Que, cara, aquele foi o melhor episódio. Foi o melhor episódio porque deixou muitos fãs de Gravity Falls dizendo assim: esse é o Dipper ou é o Bilper? Como marionete, plano que foi falho, indo atrás do dia. Farei o necessário, tipo, não está risqueiro. Sua mente se apagou. Veja o que citou. E, cara, quando o Bill Cipher ele meio que assume o controle da mídia pessoa, quando ele mais permite que ele assuma o controle, aí que tá pulo do gato. Aí é que tá. Porque quando você meio que fez contrato com o Bill Cipher, a mesma coisa que o Stanford fez, que permitiu que ele entrasse na sua mente, o próprio Deep ele fez isso por burrice, por ingenuidade. É aí que o Bill Cipher tem vantagem. Ele se aproveita da sua ingenuidade, ele não faz de acordo com o seu trato e depois usa sua mente contra você, se tornando algo que ninguém sabia o que seria. E só para deixar claro, dupla identidade é como se fosse uma pessoa, só que na verdade é outra. Só para ter o conceito disso. Mas para vocês que não entenderam ainda, é o Dipper, só que ainda por cima tem aquela mente um pouquinho mais rebuscada e bem mais malandra do Bill, dando aí o nome de Bilper. Band of Friends é na verdade aquele conceito de você meio que dizer: nossa, esse cara é ruim, ele é mau. É isso. É basicamente isso. Esse mundo ganhou uma nova cor. Nem eu sonhava em te libertar, mas seu maior esforço não adiantou. Sei que você sonhava com. Olha, pior que é verdade. O esforço do próprio Deep aqui nessa história é em vão. É em vão porque se eu conheço a Mabel, que é a irmã dele,
ela é outra ingênua. Ela é outro o peão desse jogo. E quando o Bill Cipher, ou Bilp, se você quiser chamar assim, tiver todos os diários, todos os 3, na sua mão, ele pode fazer até mesmo o que ele quiser no Gravity Falls sem ninguém interferir. E outra coisa, se ele conseguir mais um diário, e eu julgo ser o 4º, eu posso dizer aqui que seria um baita desastre. Respostas eu com desesperado repeti minha maldade com uma régua torta. E essa é a consequência que eu me dei. Te perdi uma verdade, mas a agilidade trouxe um revés. Sei que instiga, domina sua mente e repondo sua trama e seu próprio viés. Mentira é mais fácil do que acreditar na única verdade que você... Olha, pior que é verdade. Tem um episódio que até mesmo o Dipper, ou melhor, o Bilp aparece e ele quase que estraga o showzinho de marionetes. Acho que no caso os fantoches de meia da própria Mabel, com aquele outro cara que é fanzaço de fantoche de meia. Aí ele meio que quase pega esse bolo gigante antes de esmagar ela de vez. Que, cara, aquilo ali, maldade pura mesmo. Tomou que o esforço voltou e ficou muito mais do que só loucura. Só vontade que sussurrou o seu desejo ecoou. Sem falar que essa parte quando ele diz seu desejo ecoou, é porque ele já sabia que até mesmo o Dipper ou qualquer outro que tentasse agir de forma totalmente inerente contra ele ou de acordo contra os seus planos, aí é que está o pulo do gato. Porque de acordo com o que você tente ou não tente contra o Bill, ele já sabe. Ele sabe tudo, ele viu tudo, ele previu tudo. E ele pode usar isso contra você e suas informações que você sabe contra ele, contra você mesmo. Não importa se é você que está no corpo, ele já está no controle. Fragmentos de uma mente perdida demais. E não dá pra voltar atrás. Dupla identidade. Ao espelho se enxerga a verdade. A dor que te consome no seu olhar. Talvez essa resposta não quer aceitar. Bom, pior que é verdade. Esse tipo de dor que te consome é como se fosse um vácuo, um vazio que está te engolindo por inteiro, só que você não consegue nem sequer ver porque ele está dentro de você. É como se fosse meio que um buraco negro que vai te sugando. Mas você não pode vê-lo porque você já foi sugado. E olha que a sensação de culpa do próprio Deep, ele meio que está sendo sugado por esse mesmo buraco, só que ele não enxergou a burrada que ele fez e agora está pagando porque o Bill Cipher, ou Bilper, está meio que acabando com ele. Olha, se esse é o pior final do Deep Pines, então eu não quero nem saber qual seria o melhor final. Porque, pensa comigo, lá vem a teoria. Imagine se o Bilp meio que, além de transformar o Deep e a Mabel em marionetes para sempre, ele poderia manipular o Andy, ficar com ela, casar e ter cerca de uma horda de filhos que ia criar cerca de um mundo caótico onde somente eles reinariam entre rei e rainha de um mundo de caos. O que, cara, ia ser um mundo totalmente caótico, simplesmente distópico. O caos vívido, um evento tão fatídico. A morte da sua irmã por minhas mãos, fato verídico. Retífico, um novo mundo muda tudo, é o lírico. Olha, pior que é verdade. Se ele vai criar um novo mundo onde não existe nem sequer o Dipper, nem a Mabel, ou o Stan, o Stafford, para poder acabar com ele, então ele pode até mesmo criar um universo, até mesmo a dimensão que ele quiser, porque ele agora tem poder para isso. Mas no final original de Gravity Falls, você deve conhecer que ele meio que foi derrotado pelo Stanley e até mesmo pelo Stafford com aquela arma de apagar memórias. O que já prova que, antes mesmo de ser morto, ele disse que ele vai voltar.
Eu só não sei se vai voltar em um verão ou se vai ser em algum dia ensolarado, mas whatever, ele vai voltar. Ficou belíssimo, os dois mundos unificam. Quem sabe outro universo, talvez você pudesse se libertar. Bem, é uma pena pra você que essa história não vai se realizar. Dupla identidade, ao espelho se enxerga a verdade. Velho, o Bill Cipher consegue meter medo em todo mundo. Ele mete medo porque é um personagem que lembra muito Stranger Things, se você pensar assim. Até mesmo o cenário do Gravity Falls foi pensado basicamente no cenário de Stranger Things, onde acontece um monte de coisa maluca e bizarra. Claro, tem algumas coisas em Gravity Falls que são bem leves, algumas que são mais de humor mesmo, e algumas que têm um tom mais psicodélicos, e alguns que são muito pesados e com um humor muito mais negro. Mas essa aqui do Cypher foi pesada. Foi tão pesada que quase que meu olho ia saindo da cara. No seu olhar, talvez essa resposta não queira aceitar. Dupla identidade, ao espelho se enxerga a verdade. Duas mentes, um só corpo, o trato infernal. Duas mentes no só corpo. Ou seja, metade do corpo é basicamente o Dipper e a mente em si é basicamente o Bill Cipher, Bilper. Ou seja, esse contrato não é um contrato normal, é basicamente um contrato infernal que ele pode até mesmo criar cerca de um mundo a partir disso que ele conclui o seu plano. Basicamente isso. Eu sou o Mestre do Câmbio, por aqui, dê seu like aqui no canal, comente no próximo vídeo, compartilhe se você é fãzaço de Bad in the Friends, assim como eu sou. Até o próximo vídeo, até mais, falou e pode!